Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na nossa salinha. Como é bom estar com você aí na sua salinha para um bate-papo muito especial. Nós estamos iniciando o Outubro Rosa, que é o outubro que fala sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Nós temos o objetivo com esse trabalho de compartilhar todas as informações e conscientizar sobre essa doença, tanto do câncer de mama quanto do colo de útero, e proporcionar maiores acessos aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Conversar um pouquinho assim, mas tocar o coração, para falar sobre a saúde e não sobre a doença, e descobrir, compreender como as emoções influenciam demais na nossa saúde física e nos traz muitos aborrecimentos por deixarmos, muitas vezes, a nossa saúde emocional de lado. Então, vamos evitar o adoecimento. E, para isso, nós temos hoje uma convidada muito querida, que já é conhecida de você, que já esteve muitas vezes na sua salinha e está aqui novamente, que é a terapeuta Jane Angelice. Seja bem-vinda ao nosso programa, Jane. Obrigada. Como eu digo, sempre uma alegria falarmos de temas que atravessam a nossa vida, especialmente nesse Outubro Rosa, um mês inteiramente dedicado às mulheres e que nós precisamos prestar muita atenção. Nem fale. É muito comum, embora seja algo tão doloroso, mas as pessoas acabam encarando como comum e não dando a devida importância que deveria, né? A gente só começa a dar importância quando ela bate na nossa porta ou bate na porta de alguém muito querido. Enquanto isso não acontece, nós só vamos ouvindo falar, escutando as notícias, sabemos das dores provocadas, como os tratamentos podem maltratar as pessoas que são acometidas por esse tipo de doença, mas, a bem da verdade, nós só damos a devida importância e isso não é bom, né? Com certeza. Quando está muito perto de nós. Exatamente. Jane, por muito tempo, a associação entre mente e adoecimento foi negligenciada e demais, né? Como esses aspectos são tratados na modernidade? Houve um tempo, a maior parte do tempo, que nós entendemos que a doença tinha uma relação especificamente com os aspectos orgânicos ou biológicos. Na metade do século XX para cá, ainda que Hipócrates, já antes de Jesus tenha nos dito, falado do ser integral e da doença, e dos hábitos que muitas vezes que promoviam a doença, nós fomos ao longo do tempo esquecendo, muito por conta desse período voltado para a materialidade, esquecendo dos aspectos do ser integral, nós fomos somente olhando para o corpo. Mas a partir do século XX isso começou a mudar quando nós começamos a entender de novo que não podemos dissociar, ou pelo menos não devemos dissociar corpo de mente, das emoções, e começamos então a entender, a reconhecer que esses aspectos interferem, influenciam, causam impactos reais no adoecimento do corpo físico.
Com certeza, e mexe demais, né? Hoje nós entendemos que o corpo e a mente trabalham em total harmonia. O que pode quebrar essa harmonia olhando por essa configuração? A gente pode fazer uma analogia entendendo que o corpo é uma máquina e que precisa de um gabinete de comando, que é a mente. Quando esse gabinete de comando não está na sua funcionalidade considerada normal e que emite aquelas orientações adequadas para a funcionalidade do corpo, a gente quebra essa harmonia. Nós somos um sistema. O nosso corpo, possivelmente, é a máquina mais complexa e mais perfeita que se pode conhecer no nosso planeta, nesse mundo que nós habitamos. Ele funciona por meio de sistemas interconectados que interagem de uma maneira perfeita. Mas para que tudo funcione, existe um gabinete, nessa analogia, que a gente está atribuindo à mente. Se a mente está desalinhada, se nós temos pensamentos desordenados a partir de emoções também desalinhadas, que nós não percebemos, que nós não identificamos, em algum momento, essa harmonia é quebrada e o corpo vai manifestar essa desarmonia. Ou seja, temos um HD ali e esse HD tem que Exatamente. estar sempre atualizado, muito bem cuidado, protegido com muito carinho, que é para não dar tilt, pane, não dar curto-circuito. Já que você usou uma terminologia tecnológica falando de HD, talvez a gente pudesse adotar um antivírus mais poderoso, não é? Hum, Que evitasse a invasão de, a gente fala na linguagem tecnológica, de malwares, que quer dizer a invasão do mal ali naquele momento. Qual é a invasão do mal? O mal nos invade quando a gente se deixa tomar pelos aspectos de fora, ou seja, do ambiente, e não toma conta do nosso ambiente interno, dos intrusos, né? dos intrusos de toda a natureza. Com certeza. O corpo e a mente, em tentativa de adaptação, sofrem adoecimento. Em certos casos, o câncer. Qual o impacto do sofrimento emocional nesse processo? Total. A gente pode observar que, na maioria dos casos desse adoecimento, que é um adoecimento feminino, tipicamente feminino, quando a gente fala de câncer de mama, de colo de útero, nós estamos falando de um sofrimento que a mulher vive. Um sofrimento que não é identificado, um sofrimento que não é reconhecido. E toda dor, quando ela não é reconhecida, quando ela não é entendida para poder ser ressignificada, ela continua trazendo consequências e que nós não percebemos. A dor emocional, ela vai acontecendo ao longo do nosso desenvolvimento. Ela sempre acontece, mas a forma como nós entendemos a dor e como nós compreendemos os motivos pelos quais vivemos essa dor ou vivemos essa experiência, se não for possível, em algum momento o corpo vai manifestar angústia. O corpo é um palco da nossa angústia. Ele vai manifestar se nós não olharmos para esse sofrimento emocional, de onde a gente pode entender que as doenças ligadas a esses aspectos femininos têm por trás um sofrimento emocional intenso dessa mulher. Porque é muito simbólico, câncer de mama e de colo de útero. Muito né? simbólico, porque tem a ver com vida, tanto um quanto o outro. Exato. O colo do útero é aquele espaço no corpo responsável por guardar a vida que vai nascer. Sim. E a mama
por nutrir a vida que nasce, Para alimentar, é isso mesmo, com para certeza. alimentar. Então é simbólico, é muito simbólico. Quando a mulher não vive um ambiente de nutrição, e a gente está falando psicológica, uma nutrição simbólica, quando ela não se percebe nutrida, ela pode adoecer exatamente nos locais da nutrição. Para ver como a nossa mente trabalha, né? E, de uma certa forma, se a gente não cuida do emocional, nossa própria mente trabalha contra o nosso O corpo nosso mesmo. próprio corpo, porque embora nós funcionemos como sistemas e tudo seja integrado, se essa parte que é do comando se desalinha e não percebe que está desalinhada, porque essa é a questão. Uhum. Quando a gente desalinha, mas começa a entender esse desalinhamento e começa a percorrer caminhos de ressignificação para poder ter cura, a gente começa também automaticamente a cuidar do corpo. Porque a gente Exato. transmite pelas células, pelas vias sanguíneas, a gente transmite o que a gente está vivendo. Porque tudo o que a gente vive na mente, e de maneira geral, de maneira recorrente, porque a recorrência que traz esse adoecimento, porque você ter algumas questões, pensar, ressignificar, mudar o olhar e seguir em frente, pode não trazer a manifestação, pode não ser necessário a manifestação no corpo físico, porque a gente também entende, como espíritas que somos, que toda enfermidade, que toda doença traz uma informação. Com certeza. Ela traz um sinal de alerta para o nosso aprendizado. Jane, cada doença carrega um histórico, então, correto? Como podemos dizer que o adoecimento acontece natural e espontâneo? Ele não acontece de forma natural e espontânea. Nós nascemos para a saúde e não para a doença. E nós podemos entender que mesmo com esse histórico, com histórico de sofrimento emocional, com histórico de experiências difíceis, nós podemos fazer transformações que tragam saúde ao invés de doença. É interessante a gente entender isso, porque senão fica parecendo uma destinação. Fica parecendo que isso não pode ser transformado. E não é assim. O fato de nós hoje entendermos essa interligação, essa interdependência, permite que nós possamos modificar realidades que antes nós acreditávamos que eram definitivas. Podem não ser. Nós Exato. podemos percorrer caminhos diferentes dos percorridos antes e fazer a transformação necessária para que, se o adoecimento ou se a doença, se ela chega a se manifestar, não seja do mesmo jeito, não seja com tanta gravidade, a gente possa atenuar e fazer uma modificação no próprio corpo, naquilo que o corpo foi recebendo como sinais de adoecimento, transformar em cura. Ou seja, é necessário extrema atenção com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com as expressões que o nosso corpo vão sinalizando ao longo dos dias, né? Perfeito. Nossa mentora Joana de Ângeles, em muitos dos seus textos, ela nos alerta sobre esse binômio saúde e doença associado ao binômio emoção-pensamento. Todo o tempo, Joana, principalmente, fundamentalmente, na sua série psicológica, ela nos alerta para a importância da qualidade do pensamento, para a importância de entendermos o que vai em nossa alma, em nosso coração, quais são as emoções que temos sentido, o que as experiências e os desafios da vida despertam em nós,
quais são essas emoções, se a gente está tendo muita raiva, se a gente está tendo muita tristeza. Seres espirituais que somos, carregamos uma biografia. E essa biografia traz em nós registros sutis, que nós muitas vezes não percebemos, mas que eles estão ali. Então, Joana diz que os pensamentos, muitas vezes, e as próprias emoções são heranças dos seres primitivos que fomos e que estamos lutando ainda bravamente, arduamente, com sucesso, claro, para modificarmos essa expressão do nosso ser ainda muito preso às viciações dos pensamentos e às viciações das emoções. Jane, por falar no histórico da doutrina espírita e da lei de causa e efeito, e por falar em binômio, como você acabou de citar, saúde e doença, se derivam ações anteriores praticadas pelo espírito. Quer dizer, tem um outro agregamento aí, né? Como podemos associar essas explicações da ciência e do espiritismo? Essa é uma informação importante, uma explicação importante para nós espíritas. Nós estávamos falando de um histórico da existência, mas nós temos um histórico da vida. São dois históricos distintos. O histórico da existência é aquele que das experiências que nós vivemos nesse momento, entre o berço até a hora que a gente chega ao túmulo. Ou seja, é esse intervalo de tempo que estamos vivendo agora, desse sofrimento emocional que faz parte do nosso histórico nessa existência. Entretanto, a gente pode associar, é importante que associe, que nós também temos um histórico espiritual. Então, nós temos uma biografia espiritual que tem registro no que nós espíritas conhecemos como perispírito. Nós somos, segundo a trilogia, né, a tríade dimensional que Kardec trouxe para nós somos espírito, perispírito e corpo. Aquilo que ainda não aprendemos, ou seja, as marcas, os vícios, as fragilidades que ainda encontramos em nosso espírito, estão marcadas, registradas no nosso perispírito, esse modelador que existe em nós. Então, as doenças, as enfermidades, de alguma forma, fazem parte dos nossos acordos reencarnatórios. E eles podem ser uma forma de reharmonizarmos, reorganizarmos o que desorganizamos no passado. Com certeza. Nada é gratuito. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Agora, também é importante que a gente entenda que as causas nós não podemos mudar, mas os efeitos nós podemos. Com certeza. A única destinação na existência, que é esse intervalo na vida terrena, desde que a gente está no berço até que a gente entregue o corpo, nós podemos modificar. Todos temos histórias para serem vividas, mas a nossa conduta, o nosso entendimento, a nossa evolução moral, o despertamento da nossa consciência pode permitir modificações nas cláusulas do contrato reencarnatório. A gente faz um conjunto de cláusulas para podermos voltar à existência. E não tem letrinha pequenininha escondida ali, não? Acho até que tem. Você acha que tem? Acho até que tem. Brincadeira, não tem, não. A gente sabe de tudo. É a gente que não leu o contrato inteiro. Ou então se ilude. Guarda só o que interessa. Ou então se ilude achando que vai cumprir tudo. Memória seletiva.
A gente se ilude, acha que vai cumprir tudo, chega aqui, na experiência da carne, nós esquecemos. Com certeza. Isso tem É uma sua bênção, isso hein? tem sua razão de ser. Esquecer nos permite caminhar. Mas a gente estava falando de adoecimento do corpo, então esse histórico, essa biografia do nosso espírito traz ali assinalado as experiências necessárias, os adoecimentos, as relações que iremos estabelecer, quem será pai, quem será mãe, quem será parceiro, quem será filho, enfim. Seja qual for o aspecto que nós olhemos da existência, nós fizemos um planejamento reencarnatório bastante complexo. A gente até pode brincar e dizer: desencarnar é mole, reencarnar dá trabalho. Porque existe um planejamento que a gente sequer consegue acessar, dada a complexidade. Imagina o que é pensar numa reencarnação onde você tem que ver como vai ser o corpo, modelar o corpo, que tipo de dificuldades esse corpo vai ter, se ele vai ter saúde, em quais aspectos, em qual momento da vida a enfermidade poderá se manifestar. Essa palavra é importante. Poderá se manifestar. Porque existem circunstâncias promovidas pelas nossas escolhas em que algumas coisas não Tem uma acontecem. flexibilidade aí, né? Existe uma maleabilidade, exatamente, Daci, uma flexibilidade nas experiências que foram acordadas como necessárias para o nosso aprendizado. E a doença também é assim. Mas como nós temos viciações do passado, o que são esses vícios do passado? São existências em que nós insistimos nos mesmos erros, nos mesmos equívocos. Então, é existência após existência fortalecendo o equívoco. Uma hora, a gente se decide pela quebra desse ciclo que a gente chama de vicioso para torná-lo um ciclo virtuoso. Tornar um ciclo virtuoso vai exigir de nós esforço, vai exigir de nós transformação, vai exigir de nós aceitação, vai exigir de nós resignação, entendendo resignação como uma ação dinâmica, não ficar paradinho no lugar para que, assim, ok, então eu sou espírita, eu sei que eu tenho uma programação reencarnatória, isso aconteceu no meu corpo, então eu vou viver. Vivo tudo, sem fazer nenhum movimento de transformação. Não é disso que nós estamos falando. Nós vamos viver, sim, as experiências necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa autoiluminação, para o nosso para o nosso despertamento. Mas não quer dizer que a gente deva ficar parado. Ficar parado na dor significa masoquismo. Exatamente. Morbidez. O Espiritismo não fala disso. Se a gente ainda está entendendo dessa maneira, é um equívoco da nossa interpretação. O Espiritismo fala de possibilidades de recomeço. A qualquer momento, em qualquer ponto. Então, ainda que a gente venha para viver uma enfermidade dessa natureza, nós temos condição de mudar o caminho, de mudar a rota. É isso mesmo. A nossa conversa, o nosso bate-papo está muito gostoso, mas se você acabou de chegar, nós estamos hoje entrevistando, conversando, batendo um papo gostoso com a terapeuta Jane Angelice e falando da prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Nós vamos para um chazinho gostoso, quentinho, e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta e, claro, sentados aqui na nossa salinha para que você possa
estar interagindo com a gente. Então, não esqueça de entrar lá no YouTube e comentar também. Hoje nós estamos com uma convidada querida que já é conhecida de cada uma de vocês, que é a terapeuta Jane Angelice. E hoje nós estamos falando sobre o tema desse mês, que é o Outubro Rosa, que nós falamos sobre a prevenção do câncer de mama e a prevenção do câncer de colo de útero. Então, fique atenta, porque nós estamos aqui falando sobre quais as formas de se prevenir, de evitar, através de um controle emocional, através de uma observação. Não é através do toque, do apalpar a mama, mas através da observação íntima. Jane, a mente é geradora de energias compatíveis com o tipo de aspiração que acalenta, certo? Ou seja, a qualidade de nossos pensamentos, segundo Joana de Ângeles, é o que irá contribuir poderosamente para a estabilidade ou desajuste das nossas estruturas celulares. O que você pode comentar sobre essa afirmativa? Podemos modificar a estrutura celular que temos? Pode parecer uma, uma miragem, talvez, ou uma ilusão, ou alguma coisa no sentido do sobrenatural ou do milagroso. Não é isso. Hoje nós já sabemos que a nossa mente e as nossas emoções, elas interferem nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores. E isso vai interferir na nossa imunidade, vai interferir na forma como a gente recebe, porque nós estamos falando, já que é Outubro Rosa, especificamente da situação do câncer, neoplasias, mas nós podemos ver, e tivemos esse exemplo há bem pouco tempo, que foi o da pandemia. A pandemia trouxe o desafio da contaminação por um vírus que podia acontecer em qualquer um de nós. E nós fomos observando que muitos não se contaminavam. Que muitos que se contaminaram tiveram sintomas brandos. Que outros foram agravando ao longo do processo. Outros foram assintomáticos. Outros assintomáticos. A ciência está buscando explicações no campo da biologia, do corpo físico. Mas nós podemos entender por que alguns de nós é mais suscetível. Porque quando nós contraímos a doença, não pode não ser tão grave. E outros são tão graves. E agora eu não estou falando da questão espiritual, eu estou falando da questão física mesmo, de como nós emitimos para o nosso corpo, para as nossas células, por meio dos caminhos percorridos nesse sistema, nós emitimos ordens, se é que a gente pode dizer assim. É um simbolismo, mas é para a gente poder entender. Nós emitimos ordens de adoecimento ou de cura, por meio desse mecanismo onde vão modificando enzimas, vão modificando células, e nós podemos reconstituir. Nós sabemos de casos de pessoas que entenderam e começaram a conversar com seu corpo, usando o poder da sua mente, organizando e alinhando as emoções, começando a entender a vida de uma outra forma, porque é muito interessante o que acontece conosco.
Quando nós estamos vivendo uma situação limite, que é aquela que diz assim, a vida física, claro, a vida física pode acabar, Uhum. que é a ameaça do câncer. A ameaça do câncer é aquela que diz assim, você não sabe quanto tempo você vai viver e a sua vida pode ser muito curta. E algumas são mesmo muito curtas, a depender de onde esse câncer se instale, de como tudo é feito. Lembrando que não existe gratuidade. A gente não pode deixar de lembrar. Existe uma causa, existe um efeito. Ok? Mas nós podemos, por meio da mente, ir ajustando ou reajustando esse ser integral que nós somos, porque nós emitimos, sim, ordens, ordens para o corpo físico. Acreditem nisso. Nós emitimos ordens e a nossa ordem, quanto mais consciente dessa ordem, maior a nossa possibilidade de mudar aquela realidade. Nós somos o Deus das nossas células. Nós somos os deuses de tudo que há em nós. Então, quer dizer, se há esse Deus em nós, para as nossas células, elas trabalham na subserviência, servindo, mas é uma troca. Tem que haver ali amor, respeito. O respeito é extremamente importante, certo? Porque se você não respeitar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas escolhas, a sua negação para muita coisa que você não quer e você se obriga a fazer, se colocar para agradar terceiros, o corpo vai reclamar. As células não vão ficar batendo palma para você, certo? Perfeito. E ainda tem, você falou de negação, me ocorreu que ainda existe para muitos de nós a negação da própria doença. Com certeza. A falta de aceitação retarda a possibilidade de cura. Quando eu recebo um diagnóstico, não é fácil receber um diagnóstico de câncer. Sim. É doloroso, é aquele momento em que a gente recebe o baque da notícia e diz assim, a minha vida está por um triz. Mas esse é o tipo de preconceito que existe na cabeça da maioria das pessoas, de uma coisa que vinha de antigamente, que não tinha cura. Então, hoje, tem-se cura para 80% dos casos de câncer. Então, Principalmente em relação à mama e colo de útero. exatamente. Fundamentalmente, E antes não tinha. Não Não- havia qualquer tanto que possibilidade. não podia se pronunciar a palavra câncer, porque, tipo assim, você está traindo. Olha, eu me lembro bem, quando eu era criança, quando tinha uma notícia, não se pronunciava, você lembrou bem, vão ver assim, sabe, fulana está com aquela doença. Não podia falar. Não podia falar o Nossa. nome, lembra disso, Daci? Nossa, você sabe que eu fui na casa de uma tia minha, junto com meus pais, que fomos visitá-la porque ela estava com câncer e avançado. E aí, É isso o que é a mesmo. inocência, né? Eu não sabia porque para mim falava normal, não tem. Aí chegou lá, eu falei para ela, eu falei alguma coisa, tipo buscando consolar ela, e como falei, porque a senhora está com câncer, né, tia? Olha, eu quase fui metralhada com um olhar pela minha mãe, pelo meu pai, pelo marido dela, meu tio, pela filha dela. Eu não entendi aquilo. Por quê? E ela mesmo olhou para mim de uma forma, Ofendida, né? expressando, Sentindo-se ofendida. expressando choque. Onde se viu? Aí eu saí de lá ainda pensando assim, falei, ué, será que ela não sabia que tinha câncer?
será que foi eu que contei? E fiquei naquela situação. Depois eu perguntei para minha mãe. Ela falou: não, ela sabe, está fazendo quimioterapia já há bastante tempo, então ela sabe tudo. Eu falei: então, qual o problema? Onde que eu errei? Onde que eu pequei aí? Aí meu pai vira e fala assim: porque a gente não fala para as pessoas que a pessoa tem câncer. Eu falei: mas por que não? Não, porque não se pronuncia isso. Aí eu fiquei assim. Aí quem ficou chocada foi eu. Eu falei: a gente pode falar que a pessoa tem um problema de coração, mas não pode falar que ela tem um câncer. O coração mata muito mais rápido, né? Se você for olhar, porque é pronto, teve um infarto, pronto, acabou, fulminante. Como E nós aí? estamos falando de preconceitos, a mesma coisa acontece, nós estamos falando de sofrimento emocional. Exato. Ainda existe um preconceito em relação ao sofrimento emocional. As pessoas resistem a esse tipo de tratamento. Uhum. Quando a gente fala de sofrimento emocional, nós estamos falando de alguém que precisa de uma ajuda terapêutica de maneira geral. Mas nós ainda encontramos muitas pessoas que negam e até mesmo rejeitam esse acolhimento terapêutico, esse suporte terapêutico tão necessário nesse momento. Porque se ela se descobre portadora da doença, ela começa a entender que existe alguma coisa de base ligada a essa enfermidade e acolhe, aceita um tratamento terapêutico, ela vai poder olhar para esse sofrimento de uma outra maneira. Vai até entender que existe o sofrimento. Quantos de nós sequer reconhece que existe um sofrimento emocional atuando em nós e que traz situações comportamentais, que traz adoecimentos psíquicos e adoecimentos físicos? Divaldo conta uma história verídica de um oncologista americano que, quando ele recebia um paciente para se tratar, que chegava lá com um quadro de câncer, ele fazia 3 perguntas ao paciente. E dependendo da resposta que esse paciente desse, ele sabia se o paciente ia se curar, se o paciente ia morrer Sucumbir ali. ou se o paciente ia antes passar por muito sofrimento e possivelmente morrer. Uhum. Então ele perguntava assim: olha, o que você quer fazer? Você quer operar e remover isso daí? Você quer experimentar fazer uma quimioterapia? Ou você quer fazer um tratamento psicoemocional para se cuidar? Se falava que queria operar já de cara, não queria tratamento nenhum, não queria experimentar nada, ele dizia que esse paciente provavelmente iria a óbito. Se falasse: olha, eu quero experimentar um tratamento, eu quero fazer uma quimioterapia, quero fazer esse tratamento psicoemocional, tudo, ele falava: então o paciente tem grande chance. Se o paciente falasse: eu me dedico a me modificar, a fazer um tratamento psicoemocional, e caso eu precise, eu faço uma quimioterapia, ele falava: esse paciente vai se salvar, porque ele se propõe a parar de descarregar no seu corpo físico todos aqueles venenos de mau humor, de desgosto, de insatisfação, de queixa. Quer dizer, é incrível, né? Incrível, e é isso mesmo, está me lembrando uma fala de Joana, quer dizer, no texto dela, no livro, se eu não estou enganada, O Despertar do Espírito, que ela fala das doenças psicossomáticas. Ela diz que nós somos espíritos que insistimos no ódio, na vingança, na agressividade, na culpa.
Ou seja, naquelas fragilidades que nós fomos fortalecendo ao longo de muitas existências e a gente fica ali. Sabe aquela expressão que às vezes a gente usa, dando murro na ponta da faca, e a gente fica cozinhando na dor, vivendo aquele modelo, aquele padrão masoquista, mas a gente não faz o esforço necessário para a transformação. E a gente nega. Conhecemos casos de pessoas que foram diagnosticadas e tiveram oportunidade, são poucas ainda, mas tiveram oportunidade de um tratamento multidisciplinar que incluía acompanhamento terapêutico. É o último que a paciente procura. Você precisa fazer um acompanhamento nutricional. A nutrição ainda é procurada. Mas nós estamos ainda em busca de soluções imediatas. O que é a cirurgia? Uma solução Tira isso de mim, arranca de uma vez, pronto, solução acabou. imediata. Nós estamos ainda em busca da cura, ou seja, daquilo que nós acreditamos como cura de forma imediata. Então, a maioria dos pacientes, muito provavelmente, respondia a esse médico americano: não, eu quero fazer cirurgia. Uhum. Porque o que a gente entende? Eu vou lá, faço a cirurgia, é um momento, em uma semana, um mês, eu tô livre daquela Pronto, história. acabou. E eu considero que aquilo acabou. E a gente não está olhando para nós. Com Estamos certeza. olhando de forma dissociada apenas para o corpo, ainda entendendo que o adoecimento ele tem causa no corpo. Não que não tenha. O ambiente ele faz parte também, o ambiente externo e o ambiente interno. Não está dissociado. A questão é que nós estamos muito mais focados, o nosso olhar está muito mais voltado para o ambiente externo. A gente não quer gastar tempo com o ambiente interno, porque tratamento psicoterapêutico vai exigir de nós um pouquinho de Dá tempo. trabalho, Não tem é solução imediata. trabalhoso, Exato. porque aí não é alguém que vai fazer por você, é você que tem que fazer o trabalho com você mesmo, É isso mesmo. né? Então, é dessa forma que ainda acontece. Então, nós não queremos fazer essa busca voltada para nós mesmos, hoje tão importante. Todos nós hoje já sabemos, mas na hora que o desafio chega, a gente tem que ter cuidado para não entrar no processo de negação, para ainda atribuir ao outro, ao ambiente, ao que está fora, a responsabilidade sobre o que acontece conosco. É aquela coisa, nós quando temos algum problema físico, alguma doença física, nós vamos até o médico, procuramos o médico e fala: doutor, eu estou com esse problema, o senhor pode me curar? Tem alguma coisa? A gente não vai ao médico e fala assim: como eu posso me curar? Como o senhor pode me ajudar na minha própria cura, né? Na minha Porque, autocura, né? porque é a gente que vai se curar, né? Exatamente. Jane, a infância é um período que pode causar impactos significativos na vida adulta. Quais são esses impactos? Biologicamente, nós, os mamíferos, nós precisamos da nutrição da mãe, até que a gente possa dar conta da própria vida sozinho. Então, a gente vê os mamíferos, e nós nos incluímos nessa categoria, nós nascemos bebês precisando muito daquele acolhimento, daquela nutrição que é trazida pela mãe. Então, nós temos uma memória arcaica dessa nutrição, dessa necessidade. E quando o meu ambiente, ou seja, aquilo que eu vivi, a minha experiência durante a infância, não me traz essa nutrição trazida por essa memória arcaica de maternidade, eu simbolicamente vou precisar vivê-la de alguma maneira. Porque aí eu vou precisar viver a maternidade acolhendo um irmão, acolhendo alguém que está necessitado, acolhendo a si mesmo.
A caridade para com o outro e a caridade para consigo mesmo, E aí né? a maternidade é diferente de maternagem. Porque Uhum, maternidade tem a ver com o corpo físico, mas maternagem tem a ver com o acolhimento psicológico e emocional. exato. Quando a gente tem uma infância em que não percebe ou registrou a falta de acolhimento afetivo, emocional, psicológico, eu levo isso para a minha vida adulta. E quando eu não exerço a maternagem em mim mesma, que é entendendo este sofrimento, esta ferida que a criança traz, eu Exato. vou levar para o meu corpo. Não tem como ser diferente. E a gente ainda pode dizer mais. Às vezes não manifesta nessa existência, mas manifestará na próxima, na seguinte, porque Sim, está ali. com A certeza. memória está ali. Jane, o tratamento espiritual oferecido nas casas espíritas é um recurso complementar, correto? Qual seria a importância desse recurso complementar para quem passa por um quadro oncológico? Importância total. O tratamento espiritual na casa espírita, o que a casa espírita oferece, ele é um tratamento, primeiro, se a gente falar dos passes energético, voltado para o nosso perispírito, mas vai além disso, porque não é o que a gente recebe, é uma via de mão dupla. Quando a gente está fazendo um tratamento espiritual na casa espírita, a gente às vezes entende que está lá somente para receber, e está, porque existem trabalhadores de boa vontade para fazer isso e tem o desejo da cura. Acontece que a casa espírita oferece muito mais. Oferece a oportunidade de transformação moral, Sim, de aprendizado sobre nós mesmos, sobre o espírito que nós somos. Então, a casa espírita oferece palestras, cursos, aprendizado. A doença traz uma informação. Quando a gente encontra uma casa espírita para fazer o tratamento, talvez a gente esteja recebendo a oportunidade de entender qual é a informação que essa doença está trazendo. fluidoterapia, que é extremamente importante, que é a água que vai sendo fluidificada, né? Que é Fundamental, porque nosso corpo tem 2/3 de água. Imagina o nosso pensamento completamente contaminado, o que faz com a água do nosso corpo? Vocês já viram uma Pois água? é. E a gente lembra, não vai dar talvez tempo para falar dessa experiência, mas está lá no É, YouTube para vocês verem a experiência da água do Dr. Masaru Emoto. é Procura isso lá, aí. vocês vão ver a importância do pensamento. Jane, chegamos ao final de mais um programa, entrando em plenitude. Eu convido você a deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras. É sempre muito bom estar aqui e eu quero dizer para você que por acaso esteja vivendo essa experiência ou tem alguém próximo vivendo essa experiência, procure ajuda para cuidar do corpo, mas procure ajuda para cuidar da mente, das suas emoções. É preciso ter esse olhar plural sobre nós mesmos. Procure uma casa espírita perto de você. Ela vai poder te ajudar a se ajudar. Com certeza. Jane, obrigada pela sua presença aqui Eu com que a gente agradeço outra vez. sempre a Obrigada pelo carinho. oportunidade. E para que você reflita um pouquinho sobre tudo isso que nós conversamos e comece a valorizar as coisas boas que acontecem na sua vida, as coisas positivas, dar valor às suas emoções, às manifestações que o seu corpo apresenta em tantos momentos na vida e fazer a seguinte pergunta: o que é que o meu corpo, o que é que essa situação, o que que essa expressão do meu corpo está querendo me dizer? E aí, tenha certeza que você vai encontrar a resposta e como se autocurar. Então,
nós desejamos aqui que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria e de muito alto amor. E para isso nós deixamos um beijinho carinhoso, cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.